Gente, esse ano a gente fez um curso, Casados para Sempre. Quem conhece o Casados para Sempre, comenta aqui embaixo. E aí a gente pegou um bordão, né, amor? Então nós vamos começar o vídeo com esse bordão. Eu sou o Ícaro, casado para sempre com a Larissa. Oi, gente, eu sou a Larissa, casada para sempre com o Ícaro. E no curso, pessoal, a gente tem que fazer isso, entendeu? Então a gente já pegou pra vida, né? Então pra gente se apresentar aqui mesmo. Ícaro, Larissa. Enfim, nós temos um canal aqui no YouTube, né, mostrando o nosso dia a dia. Acho que tem 2 anos no nosso canal. Eu não sei quanto tempo não, mas já tem um tempinho, né, de canal. Já. E aí, gente, recentemente a gente teve, assim, a maior conquista, pelo menos eu vejo assim, A maior da conquista. vida, né? Que foi a nossa casa, a aquisição da nossa casa. E aí a gente queria vir aqui contar pra vocês um pouquinho de como foi que tudo isso aconteceu, né, amor? Primeiro, gente, que casa, ao nosso ver, sempre era impossível, entendeu? Era muito difícil conseguir casa, porque você pensa que qualquer carro, qualquer moto, dependendo de um valor baixo para quem tá começando, se você desenrolar um cartão, você consegue, mas uma casa você não vai desenrolar um cartão para passar uma casa, entendeu? Então eu pensava assim, meu Deus, mas isso vai ser impossível, vai demorar, eu vou ter que juntar de pouquinho em pouquinho e de uma entrada bastante boa, ou nunca vou conseguir, entendeu? Então a gente vai contar aqui essa historinha para vocês, como é que foi a nossa experiência, e vocês vão conhecer mais sobre isso, né? E a gente já queria justamente começar com essa palavra, né? Era impossível aos nossos olhos. Então, além da história, a gente vai contar realmente o testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Porque hoje a gente para e olha, desde do primeiro dia do processo dessa casa, a gente para e olha que só pode ter sido Deus. Não tem como ter saído da minha mão, não tem como ter saído da mão do Ícaro, Não foi da mão de ninguém. Parece que a gente fez assim, parece não, tenho certeza. A gente foi conduzido e tudo foi acontecendo. Nada Foi tudo encaixado pelas nossas mãos, foi só acontecendo e vocês vão ver o porquê que foi, porque realmente é difícil pra gente, mas a gente sabe que é difícil pra todo mundo, então vocês vão conhecer um pouco mais, né, do que a gente passou. E do que Deus fez na nossa vida através de tudo isso. Mas eu queria que o Ícaro contasse um pouquinho pra vocês do início, vou ver se ele vai lembrar, né? De a gente tá há 3 anos casados, 3 anos e alguns meses. E junto a gente já tem uns 8 anos, né? A gente já tem 8 anos juntos. Começou a namorar no tempo de escola, né? Então a gente é desde o ensino médio junto. Eu tinha 15 anos e o Ícaro tinha... ele ia 17, fazer 17. Por aí, então. Então, pessoal, a gente casou, temos 3 anos, fizemos 3 anos esse ano de 2023. Naquela casa em específico, né? A gente começou a trabalhar com o nome antigamente era Festa Lá em Casa. Mas antes dele falar essa parte, eu lembrei nesse instante, mas já esqueceu. Que antes, quando a gente foi casar, a gente não tinha onde morar, então a gente ia morar de aluguel, tu não Sim, sabe, sim. A gente ia morar de aluguel num kitnet. Só que a minha mãe teve uma ideia e passou pro meu pai, e eles aceitaram, que foi de dividir a casa ao meio. Como a casa deles era de uma esquina, eles tinham como abrir uma segunda entrada. E só eram 3 pessoas lá, pessoal, então pra eles não ia... Não tinha problema. Não tinha problema. Então a gente acabou fazendo isso, a gente dividiu. Então a casa que vocês viam a gente antes era a casa dos meus pais, só que dividida ao meio. Sim. E aí a gente deu uma reformadinha, né, amor, lá na época. E aí a gente foi morar lá. E aí foi que começou o ateliê também. Ah, sim, era isso que eu ia pedir pra tu me lembrar. Então, continuando no ateliê, pessoal, quando a gente começou nesse processo dos 3 anos de casado da gente, que não foi os 3 anos, foi um pouquinho atrás, a gente começou com Festa Lá em Casa na pandemia. Não, foi antes da pandemia, Festa Lá em Casa. Foi? Foi. Então, Foi porque foi no final de 2019. a gente Festa já Lá em Casa. tinha mudado o nome, né? Foi, aí em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente já tava com plano de casar e eu não mudei o nome por causa disso, porque a gente ia juntar dinheiro pra casar. Por isso que ficou Amor em Papel. Porque era, a gente tinha os nossos empregos fixos, só que a gente ia usar a papelaria pra casar. Não foi? Foi. E aí já na pandemia, pessoal, eu trabalhava em uma loja no shopping e a Larissa trabalhava como design numa gráfica. Então muito do que ela faz, ela pegou experiência nessa gráfica e eu trabalhava de CLT numa loja, enfim. Mas então, mas tu já ajudava e já aprendeu algumas coisas, né? Ela já tinha me ajudado algumas coisas, eu ajudava ela já como eu faço hoje, entendeu? Então, nesse tempo, eu fui demitido da pandemia, a Larissa também foi, mas muito porque a gente insistiu e pedia pra ela sair, porque a gente sabia qual assim o dom que ela tinha nisso. Tanto eu via como o dom que ela tinha e a mãe dela também. Então a gente insistia, sai daí, você vai conseguir, vai ser melhor pra você. Que na verdade com certeza foi muito melhor pra ela. Só que ela tinha aquele medo. Primeiro emprego, pessoal. Toda vez que você tem o primeiro emprego, você se apega àquilo, entendeu? Então foi o que aconteceu com ela. Acabou que a gente começou na pandemia o Amor em Papel, que muitas pessoas aí conhecem, né?
Então a gente trabalhou com papelaria, trabalhamos com muitas coisas. Nesse tempo eu comecei a fazer as entregas da loja, no tempo de pandemia. E assim a gente foi crescendo. A gente começou aí em torno de 200, 300 seguidores lá no Instagram, entendeu? Então a gente foi crescendo, trabalhando. E temos aí com essa loja, eu fico falando 3 anos, 2 anos, mas com certeza é mais tempo, entendeu? De loja, né? De trabalho. E aí, um pouco depois, eu não sei dizer pra vocês o tempo, mas um pouco depois a gente começou a gravar os vídeos pro YouTube. Então, vocês vão pegar realmente vídeos lá de trás, vídeos que vocês vão acompanhando muita coisa se vocês forem ver aí a trajetória do canal. A gente começou a comprar os nossos maquinários, foram anos que a gente realmente investiu pesado, né? Basicamente a gente tirou um ano só de investimento, entendeu? Tinha hora que a gente ficava doido, tipo assim, queria comprar alguma coisa, queria fazer alguma coisa, mas a gente só comprava maquinário, só comprava coisa da loja, a gente ficava meio triste, sabe, assim. Mas é uma coisa que eu sempre falava pra ela, era um investimento que talvez você não ia precisar fazer depois. Pra você depois fazer tipo uma reposição, né? Você troca um por outro, enfim. Mas foi muito bom esse começo desse ano na Mãe Papel, não foi? Aí o Ícaro já tinha a moto dele, ele comprou com o segundo emprego dele, né? Que foi justamente nessa loja do shopping. Então a gente já casou, ele já tinha essa moto, então ele fazia as entregas. Enfim, uma coisa que ajudou muito a gente, né, Moi? Que ajuda a gente até hoje. E aí, gente, em 2022, a gente no meio do ano, com o milagre do Senhor também, a gente conseguiu comprar o nosso carrinho, que vocês viram ele ali na frente. Então, o padrasto do Ícaro ajudou a gente, fez essa ponte, né, pra gente conseguir. Então, a gente já tá até finalizando, né, terminando de pagar o nosso carro. Só faltam umas 6 parcelas só. Aí foi, assim, a nossa primeira grande conquista, foi o carro. E, assim, a gente ficou muito, muito feliz. Mas lá na outra casa, a gente não tinha onde guardar. Então, ele ficava na rua. E aí, no início de 2023, quando a gente começou a participar mais da igreja, a engajar nos grupos, né, a gente começou a ver a necessidade de expandir para uma casa, né? Então, ter a nossa própria casa, lá era estilo um kitnet, lá onde a gente estava, né? Porque como era metade de uma casa, era pequenininho. Então, a gente começou a ver essa necessidade, né? Então, quando foi no começo desse ano de 2023, a gente começou a procurar casa. Não foi, amor? A gente procurou muitos corretores, a gente procurou em regiões metropolitanas também, só que a gente sempre recebia um não ou não cabia no nosso bolso. Então a gente já foi, aquele brilho que a gente começa procurando foi descendo. Até porque a gente não sabia como era o processo de compra de uma casa, né? A gente imaginava que teria que ter o dinheiro todo, né? Só assim você conseguiria comprar. Mas aí foi muito bom essa fase porque a gente começou a entender como é que funcionava. Que não necessariamente você precisava ter o dinheiro todo, que tinha algumas outras opções. Então, essa fase, por mais que tenha sido assim muito frustrante, né? Porque a gente ia com aquela sede ao pote e sabia que não podia comprar, mas foi uma fase de muito aprendizado. E bem rapidinho, pessoal, só voltando um pouquinho lá atrás, nesse processo todo a gente também mudou o nome de novo, eu tinha esquecido. Foi. Mas foi agora no começo do ano. Foi em 2023, a gente reformou o ateliê, dar uma repaginada na loja e ter um nome mais forte, sabe? Um nome mais com a nossa cara. Então ficou Papelari, né? Que tá até aqui, ó. A Lari aqui, ó, pra vocês, entendeu? Então ficou um negócio mais da cara dela, entendeu? Escolhi uma cor bacana, então mudou o layout, fez tudo. E hoje nós estamos seguindo com a melhor qualidade que a gente pode dar pra vocês, entendeu? Então, tava falando o que naquela parte? Isso, a gente mudou a logo, se eu não me engano, em fevereiro, fez a reforma do ateliê. E quando foi em maio que a gente começou, eu me lembro que dia 1º de maio, dia do trabalhador, a gente tava lá na agência de corretores, né? Sim. Atrás de casa. Foi a primeira vez que a gente teve contato realmente com um corretor, que a gente foi entender de simulação de casa e tudo. Só que tava gerando uma entrada, eu vou falar realmente de valores pra vocês. Só que tava gerando uma entrada mínima de 12 mil reais de... 12 mil só a entrada. Fora a documentação. Documentação. E a documentação, ela é um valor, parece que fixo. Então não é fixo, é uma porcentagem do valor total da casa. É uns 8 mil, né? Não? Eles davam essa estimativa de 8 mil. Então, além dos 12, a gente tinha que ter esses 8. Então, é esticadinho você tirar um dinheirinho desse, né? Basicamente, aí 20 mil reais pra você apenas dar uma entrada, né? Junto com documentação. Aí, enfim, a gente não tinha. A gente não tinha nem 1.000. A gente ainda foi atrás de tentar ver com pessoas mais...
Tipo assim, a gente ia ver com pessoas pra alguém emprestar pra gente esse dinheiro, porque a gente já sabia que se a gente entrasse no empréstimo mesmo, a gente ia pagar muitos juros, enfim, só com a entrada e além dos juros ia ter que pagar a casa, enfim. E esse ano foi um ano, assim, bem complicado pra gente financeiramente. A gente teve alguns percalços no caminho desse ano que fizeram com que a gente ficasse apertado. Então era uma coisa assim, tipo, inviável a gente, por exemplo, pagar um empréstimo de uma entrada e pagar uma parcela de uma casa que a gente sabia que não sairia barato. Então tava inviável. E aí, gente, a gente esqueceu disso por um tempo. Depois que a gente viu que era muito difícil, a gente Deixa eu só esqueceu. lembrar um pouquinho de uma coisa aqui, ó. Esse ano, pessoal, foi um ano muito conturbado. Conturbado. Então, foi um ano muito de aprendizado, sabe? A gente sonhava e, ao mesmo tempo, a gente se pegou numa fase muito difícil no ateliê. A gente deu um sumiço grande, a gente não tinha vontade mais de fazer nada. Então, a gente realmente ficou com... Como é que posso dizer assim? Desanimado. Muito desanimado com a loja, entendeu? Então, foi com o tempo, assim, a gente decidiu se erguer, levantar a cabeça e continuar, mas a gente confessa que foi difícil. Teve dias que a gente pensou em desistir, em parar, em voltar pro CLT. Tem, acho que muitos dias que acontece isso, então, graças a Deus a gente teve forças para continuar, para persistir, porque a gente aprendeu durante esse tempo que a gente tem que ter consistência, né? Persistência, né? No que a gente está fazendo, porque assim a gente vai conseguindo levar. A gente sabe que é difícil, né? E você tá falando de novo, né? Não esqueça. Aí a gente desistiu. Sim. A gente desistiu. Aí, gente, começou a fase da gravidez. Então, vocês também acompanharam. A gente teve, no final de maio, começo de junho, a gente teve uma gravidez química que a gente acabou não evoluindo, né? E aí, logo em seguida, a gente teve a gravidez do Samuel. A gente descobriu a gravidez do Samuel. Então, as nossas forças e o nosso foco estavam na gravidez. E em continuar servindo a Deus, a gente realmente engajou em muita coisa. Esse curso que a gente fez de casados, a gente entrou também nesse período. A gente começou a fazer curso da Bíblia lá na igreja, a gente engajou muito, tipo assim... Servimos na igreja, né, amor? nos batizamos na igreja. Foi muita coisa, aconteceu muita coisa. Pessoal, muitas coisas. A gente estava focando realmente em Deus, nas nossas vidas, procurando estar com pessoas da igreja. Então, a gente foi se animando mais, se fortalecendo mais. Então, a gente foi criando mais vontade de viver. Então, trabalhamos mais, se erguemos mais, né? E fomos vivendo, gestação, cada ultrassom abençoada, né? Vendo Samuel crescendo, e isso tudo depois de uma perda, entendeu? Que a gente até compartilhou. E todas essas coisas, pessoal, uma coisa que a gente aprendeu é que se você tem você passou por uma dificuldade dessa, tipo uma perda, né? Você tem autoridade para falar para alguém que ainda não passou, entendeu? Porque você sabe que você passou por aquilo, entendeu? Então você sabe dizer específico, você sabe falar melhor, você sabe confortar a pessoa. Então a Larissa, como passou por isso, ela vai saber confortar uma pessoa se um dia ela passar por isso, entendeu? Então foi basicamente isso, né? É muito aprendizado. A gente começou a entender, na verdade, que tudo que a gente estava passando não era à toa, não era por acaso. O Senhor, Ele estava preparando os nossos corações e nos fortalecendo mesmo para a vida. Então, a gente é muito jovem. Hoje eu tenho 23 anos, o Ícaro tem 25. Então, o Senhor foi lapidando realmente o nosso caráter com tudo isso que a gente foi passando, com as dificuldades financeiras, porque a gente não vai viver só o bom, o bem. Então, a gente aprendeu muito com isso e ainda estamos aprendendo. Estamos em constante aprendizado. E aí, quando a gente esqueceu de tudo isso, né, agora eu não lembro em que mês foi. Acho mas não sei se meio do ano a mais, né? Não foi mais, acho que foi setembro, outubro, por aí. Pra vocês verem, gente, a gente tinha um amigo do nosso grupo de crescimento que ele trabalhava de Uber. Ele trabalhava de Uber.
E do nada ele começa a trabalhar com imóveis, venda de imóveis. E aí, tipo. Ele começou estagiando. Comecei né? estagiando, aprendendo, conversando um pouco com a gente lá e tudo mais. E eu, macho, eu vou perguntar umas coisas a ele pra mim, né? E eu já com aquela intenção de casa, de saber se não tinha outra forma de como fazer. E eu conversei com ele, dei meu contato. E a gente conversando, ele me mandava muito apartamento. Só que eu não queria apartamento, eu queria casa mesmo. E apartamento, ele mandava apartamento. E eu só, não, depois eu vejo. Ele mandava uns apartamentos bem em conta, gente, que tipo assim, era excelente, perfeito. Só que sonho é sonho, a gente queria casa. E aí eu falava, ô, mas que bonito e tal, mas eu vou deixar pra frente, depois eu vejo. E aí um certo dia a gente só trabalhando, fazendo o nosso do dia a dia. Na verdade, a gente nem tava trabalhando, a gente Não? tava fazendo uma lição do Casados para Sempre. Sim, pronto. Que era o curso que a gente tava fazendo. Verdade. Tava fazendo a tarefinha lá. Aí lá veio o Ícaro. É. Gente, ele mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp falando assim, ei, surgiu uma proposta aqui irrecusável, mais barato que celular. Aí ele disse que era 3.500. Eu olhei na hora e vi assim, mas isso aqui é mentira. Não tem como não. Aí quando eu fiquei analisando sozinho, eu pensei em falar pra Larissa, né? Só que a Larissa, ela é bem... Ela é, como é que fala, meu amor? Temperamento forte, sabe? Não gosta muito desses assuntos assim, porque já sabe que não vai dar certo. Não gosta dessas coisas, ela gosta que dê certo logo. Aí eu falei assim, né? Larissa, senta, tem calma aí e só escute, né? Ninguém vai fazer nada não, só veja aqui o que é que eu vou falar e tal. Aí ela, pois tá, fale aí e tal. Aí eu falei, olha, ele tá me mandando aqui uma proposta de uma casa de R$3.500 de entrada. Gente, e ele já tava dando com valor. Documento incluso. Ele já tava dando valor porque ele já tinha os nossos dados para fazer simulação. Então a gente já tinha passado aquela pré-análise de crédito, né? Então ele mandava as opções que cabiam no nosso bolso. Então, quando ele mandou essa opção dessa casa, ele já meio que tinha os nossos dados, aí você faz uma simulação, o corretor ele faz uma simulação para você. Então ele chegou com essa proposta. A documentação da casa inclusa no valor do financiamento e a gente teria que dar uma entrada de 3.500. Sim. E aí, na hora, a gente realmente não tinha esse dinheiro. Não tinha. Só se a gente fizesse... Só que era algo que você podia... Não é como 12 mil, né, gente? Você podia ali, vou vender alguma coisa, vou pegar esse dinheiro que eu já tenho aqui e já dou e tal. Então não dava pra... Era uma coisa que dava pra juntar rápido, entendeu? Mas Deus, Ele é tão bom que a gente não tirou um centavo nosso. Mas aí não vamos chegar lá. Eu digo um centavo do que... Ela vai explicar melhor, mas eu digo em relação a bem material. Porque a gente tava muito com a cabeça. Eu vou vender meu videogame, eu vou vender uma televisão, eu vou vender alguma coisa pra conseguir o dinheiro. Mas nada disso foi vendido. Mas aí eu vou contar essa parte. Pode contar. E aí, isso era numa quinta-feira. Quando foi... Aí ele disse assim, mas Ícaro, eu só tenho 2 unidades dessas casas disponíveis. Isso. Tu pode ir comigo amanhã ou sábado, isso era uma quinta. Amanhã ou sábado pra gente ver. Aí eu já disse assim, Ícaro, eu não vou. E pessoal, disse, não como vou. ele já tinha me mandado muitos apartamentos, essas coisas, pra mim ir lá ver, eu já tinha dado não umas 3 vezes. E aí, como era casa, eu pensei assim, não, eu vou pelo menos ver, né, porque pra não rejeitar e tal, e só tem 2. Aí eu, não, vou lá ver, entendeu? Aí eu chamei ela foi mais eu, mas vai continuando. Aí no dia seguinte, a gente veio aqui, aí a gente viu a casa, a gente viu, é uma cidade vizinha a Fortaleza. Aí a gente já tinha vindo aqui, né, amor, fazer entrega. E aí a gente viu a casa, a gente se apaixonou pela casa, era tudo que a gente queria mesmo. Só que quando... Isso foi, acho que foi 11 horas, não foi da manhã, uma coisa assim. Foi. Só que tinha um documento meu que estava vencido, que era a minha CNH, que eu tinha enviado para ele. E aí a gente precisou fazer essa troca dessa CNH. E aí existia um valor que a gente precisava dar primeiro de sinal para reservar a casa pra gente enquanto acontecia essa transição, né, esse trâmite aí do financiamento. E aí a gente também ainda não tinha esse dinheiro, mas a gente ainda não tinha que pagar porque ainda não tinha dado certo esse documento. A gente tinha que trocar para poder fazer a análise de novo e tal. Aí quando foi de noite, a gente estava lá no curso, nesse mesmo dia, tudo nessa sexta-feira. A gente recebeu a ligação dele dizendo que a casa que a gente tinha visto, uma pessoa tinha reservado. E que só tinha mais uma.
Só que essa mais uma, por mais que fosse a mesma casa, ela tinha uma avaliação um pouquinho mais baixa do que a segunda. Porque para quem não sabe, quem nunca fez assim esses trâmites de financiamento, uma casa nova é construída, né? E aí a Caixa ela manda o engenheiro para avaliar a casa. E aí o construtor ele já tem o valor que ele vai vender a casa, mas o engenheiro ele avalia e esse valor ele pode dar mais ou menos do que aquilo que o construtor pediu. Então quando o engenheiro avalia em mais, você consegue uma margem maior para poder colocar a entrada dentro, colocar a documentação dentro. E essa casa ela tava com uma avaliação um pouquinho menor do que a outra. Então a outra a gente até conseguiria entrar com menos de 3.500, que era aquele valor que ele tinha dado no início. Só que a gente disse assim, não, vamos tentar a última, né? Só que era a última assim, entre aspas, porque depois dessa nossa tinha mais sendo construída, era a última pronta. E aí ele disse assim, não, então vamos lá, vamos segurar essa daí. E aí quando foi no outro dia, deu certo, ele pediu lá para agilizar o processo. E aí ele pediu para agilizar essa parte da minha documentação. E aí quando foi no outro dia, a gente conseguiu, né, fez um empréstimozinho no cartão e conseguiu dar essa entrada de R$1.000, que era um sinal, né? E aí esse sinal, no caso, ficaria como a parte da entrada também, no caso, né? E aí a gente deu o sinal. E quando foi, isso foi um sábado, quando foi na terça ou foi na quarta da outra semana, a gente já tava lá na primeira assinatura de contrato, né? Que é tipo como se fosse um contrato que vai para análise na Caixa de financiamento e tal. E aí, gente, ó, já eu vou explicar para vocês como é que é essa questão de renda, né? De renda para você conseguir financiar alguma coisa na Caixa. Mas até então a gente assinou, como eu tinha comprovação de renda, ficou no meu nome e no nome do Ícaro também, mas a renda ficou como se fosse da Papelari, né? E aí a gente assinou esse primeiro contrato, e aí a gente aguardou muito tempo, não foi mais, foi uns 15 dias, e aí a gente recebeu a notícia, né, que tinha dado tudo certo, e aí a gente foi lá pra Caixa assinar o documento mesmo. E quando a gente chegou lá, a gente teve uma surpresa, né, amor? Que no final das contas o financiamento cobriu tudo, e a gente entrou realmente com 0 de entrada, a gente entrou sem nada de valor, né, meu amor? E aí ainda retornou até um dinheirinho pra gente. E pessoal, isso aí são fases, são etapas. Então, quando a gente mandou o nosso nome primeiro para análise, os dados e tal, para ele olhar o valor da casa, aprovado uma vez. Quando a gente vai e assina os papéis lá na Caixa, com todos os documentos tudo de novo, a Caixa vai ver e tudo, aprovado a segunda vez, entendeu? Porque a primeira aprovação é mais uma simulação. É mais uma simulação. Ele vai para bem próximo, a Caixa geralmente ela aprova muito próximo daquilo que os corretores fazem a simulação. Mas é nessa primeira simulação que você vai já saber se o seu nome vai dar certo ou não. Então, pessoal, tenham cuidado assim com o seu nome, mantenham o seu nome limpo. Pronto, outra coisa para vocês não tenham medo de tentar, entendeu? Igual a gente só tentou, basta você dar o seu nome e tudo, ele só vai ver. Ele vai fazer só uma análise, você não tá comprando, mas assim você vai ver, porque a gente já tem aquela mentalidade de que é impossível e acaba que nem quer tentar, quer juntar de grão em grão, só que não chega não, entendeu? A gente quer pra ontem, entendeu? Uma casa, então basta a gente tentar. E a gente mas se esconde, sempre vão com corretores de confiança de vocês, empresas sérias, porque realmente tem muita coisa, né? Muita coisinha por trás dessas coisas. Realmente o nosso corretor era o nosso amigo da igreja. Tem que procurar realmente uma pessoa de confiança. Uma pessoa séria, uma pessoa que vai fazer tudo certinho com vocês. Mas foi muito bom. E entrando já nessa parte, gente, a gente no começo do ano, como a gente queria financiar a casa, a gente sabia que a gente tinha que fazer declaração de imposto de renda. Então, como a gente tem um mês certinho aqui da Papelari, a gente fez no começo do ano, né? Achando que ia dar certo de comprar a casa no começo do ano. Então, a gente fez junto com a contadora. Eu vou até deixar aqui embaixo o contato dela, que é a nossa amiga também maravilhosa, que também a gente conheceu na igreja, que é a Antônia Rocha. Ela é contadora digital. Então, se vocês precisarem de serviço de contabilidade, vamos fazer aqui o mestre da Antônia. Não, mas era bem rápido. Não, não, muito. Gente, eu queria que vocês pegassem a atenção agora nesse vídeo, no que a Larissa vai falar, entendeu? Porque vocês mesmos que querem conseguir uma conquista dessa,
vocês têm que fazer esses passos em que a gente fez. Então, eu vou deixar a Larissa aqui explicar melhor, entendeu? Eu acho que se porventura no vídeo você quiser cortar aí, você corta, porque eu acho que o pessoal precisa saber como foi que realmente a gente conseguiu. E essa é a chave, pessoal, essa é a chave. E a Larissa vai falar pra vocês, porque foi graças a gente fazer, eu não sei como é que fala, mas essas coisas de contador, assim, com contador, fazer, foi isso aí que alavancou tudo, entendeu? Então... Isso eu tô falando, gente. Eita. Que close, que... Sim, então sai da câmera. Ah, quero que o pessoal tenha atenção no que você vai dizer agora, vai. Gente, falando financeiro, vamos lá, recapitulando. Eu tô falando para pessoas que são empreendedoras, que são autônomas, que trabalham com esse tipo de coisa, que não tem aquela renda fixa, né? Tipo de CLT. Então, gente, vocês que pagam o MEI de vocês que têm aí o ME, vocês conseguem fazer a declaração de imposto de renda, que o que é isso? É um apurado daquilo que vocês ganham para o governo saber o que está entrando e o que está saindo, né? Então, como é que a Caixa vai saber que vocês ganham dinheiro se vocês não têm nada declarado? Então, essa declaração foi feita pela Antônia Rocha, nossa amiga contadora maravilhosa, lá da Contabilizando Lucros. Eu vou deixar aqui o Instagram dela passando, vou deixar o link aqui também, aqui embaixo. Ela é uma contadora digital, então vocês podem procurar a Antônia para tirar dúvidas sobre isso, abertura de MEI, declaração de imposto de renda, tudo isso aí a Contabilizando pode fazer para vocês. Ela é daqui de Fortaleza, mas ela trabalha com o digital, então de onde você for, você consegue entrar em contato com ela para fazer isso. E aí eu peguei a Antônia, catei a Antônia e disse assim, amiga, vamos fazer a declaração de imposto de renda. E aí eu fiz a declaração, né, e acabei que nem usei lá no começo do ano, mas quando foi no final do ano isso foi essencial para eu conseguir tirar a minha casa. Então eu precisei entregar essa documentação para comprovar a minha renda e foi desse jeito que eu consegui a aprovação da Caixa. Então a nossa aprovação ela deu muito boa, tanto que a gente, comentei com vocês, né, a gente conseguiu entrar sem entrada, realmente zero de entrada. A gente recebeu aquele valor do sinal de volta porque o financiamento cobriu tudo. E aí, gente, foi isso. Então, como o Ícaro falou também, tentem, tipo assim, não sujem o nome de vocês. Se vocês têm planos para comprar alguma coisa, fazer um financiamento, não sujem o nome de vocês com cartão, com alguma coisa. Tentem manter o nomezinho de vocês limpo. Isso tudo foi o que ajudou a gente, como ele bem disse, né? Então, ele entrou como dependente e eu como... tipo financiadora, não, sei lá, financiador é a Caixa, né? Entrei como uma pessoa, o nome, e ele entrou como dependente porque ele não tinha o MEI dele aberto. E isso até foi bom, porque a gente conseguiu também um valorzinho de subsídio. Então, enfim, parece que foi Deus caminhando tudo. E aí a gente acabou entrando nessa casa, zero de entrada, agora estamos só pagando as parcelas, né? A nossa parcela ficou um valor, assim, excelente. Nós estamos pagando, já pagamos a segunda parcela agora para a Caixa. Então, pessoal, a Larissa até estava terminando ali, né, para vocês. A gente ficou com as parcelas de 740, por aí, mais ou menos. Já pagamos a segunda parcela. Glória a Deus, né? Então, foi isso, pessoal. A gente viu o mover de Deus nas nossas vidas, que não foi sobre nós, e sim sobre Ele. Ele nos abençoou com essa casa, algo que a gente queria muito. E a gente vê que não é para nós, mas é que é para a glória dele. Então tudo vai para Ele, entendeu? Para a gente exaltar o nome do Senhor. Então Ele nos dá porque... Ele é bom. Porque Ele é bom. Não porque a gente merece, não mas porque isso. A misericórdia dele é tão grande na nossa vida que tá aí vocês... O nosso líder costuma dizer, né, que com o filho sempre vem bênção sem medidas. Então, a gente viu que o Samuel, ele realmente trouxe muita bênção para nossa vida. E hoje a gente tem aqui uma casa em que a gente vai poder ter ele, né, enfim, com um pouco mais de conforto. É maior a casa, então daqui uns dias ele vai estar aqui correndo. Em nome de Jesus. E é isso. Estamos... Então, pessoal, como a gente estava sempre falando aqui no vídeo, foi realmente coisa de Deus. Entramos sem R$1, voltou um retorno bom pra gente. A gente vê Deus cuidando mesmo, entendeu? Então era pra gente ter entrado aí com 3.500. A nossa entrada ficou pra 300, não foi? R$300, era pra ser só a entradazinha, era o nosso sinal.
o que o nosso corretor conseguiu baixar pra gente. Só que a gente acabou guardando, reservando R$1.000, só que esse dinheiro todo voltou pra gente, pessoal. Então, basicamente, o que ia ser 300 de entrada, saiu 0 de entrada, entendeu? Graças a Deus, o dinheiro ele voltou, entendeu? E a gente foi muito abençoado, porque a gente não tinha dinheiro para entrada, a gente tava, como é que eu posso dizer, mamãe? A gente tava com dívida. Dívida sim, né? Tava Não apertado. é dívida, a gente tava apertado, pessoal, com as faturas assim em cima e não tinha nada, tinha tipo nem, sei lá, R$20. Então foi acontecendo, Deus foi na frente, papelada foi dando certo, então foi tudo muito rápido, pessoal. Então glória a Deus, deu tudo certo. Uma parte do dinheiro voltou, então saiu 0 de entrada e foi isso, pessoal. Nossa experiência foi essa, porque nós tentamos, nós encaramos, mas Deus foi na frente, entendeu? Lembrando, gente, que essa questão de aprovação, se vocês vão entrar com entrada ou não, isso vai depender muito da avaliação da casa de vocês, do apartamento, vai depender muito de como é a renda de vocês, então vai depender também de como é o perfil do cliente, então isso depende muito, realmente vocês só vão conseguir saber se vocês fizerem uma simulação com o corretor, junto com o imóvel que vocês vão querer, então isso tem muita coisa em jogo, não é uma coisa fixa para todo mundo, então cada um tem um perfil diferente, né, aos olhos do financiamento. Então é isso. Querem saber mais sobre como tratar dessa parte com o contador, a Larissa pode falar um pouco melhor, entendeu? Tirar as dúvidas de vocês, deixa aí nos comentários, entendeu? A Larissa vai deixar aí o contato da Antônia, tá? Então vocês podem entrar em contato com ela e tá abrindo seu MEI e outras coisas que ela faz também. E é isso, pessoal. Nós só temos aqui a agradecer a Deus. Gratidão enorme mesmo. E esse foi um vídeo bem longo, né? Muitas pessoas gostam de vídeos grandes e hoje vai ter um vídeo grande para vocês aí. A gente espera que você goste. Então deixa aquele like, fortalece aí nos comentários, ativa o sininho aí para ficar por dentro dos vídeos da Lari. E é isso, pessoal. Quem gostou aí, é isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo para não perder mais nada. É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.